Capítulo 8: Mind Movies e Caleidoscópio. Eu tinha acabado de fazer uma palestra de encerramento sábado à noite em Orlando, Flórida. Na manhã seguinte, enquanto fazia as malas e me preparava para pegar um voo de volta para casa à tarde, liguei a televisão para me informar sobre a situação política nos Estados Unidos. Era época de eleição presidencial de 2016. Como eu havia passado as 3 semanas anteriores fora do país, palestrando e viajando, estava curioso sobre o que tinha acontecido nesse período. Mudei os canais rapidamente para encontrar um de notícias. Larguei o controle remoto e, dedicando parte da minha atenção à televisão, continuei fazendo as malas. De repente, entrou um comercial que capturou toda a minha atenção. E naquele instante entendi porque falamos em programação de TV. O comercial começava com uma cena externa, noturna, na residência de um casal. A câmera se aproximava da casa e surgem na tela as palavras "Noite número 14", com herpes. Quando a imagem passa para o interior, toca uma música de fundo suave, mas agorenta, enquanto um idoso geme de dor ao pé da cama. A esposa, preocupada, entra no quarto e pergunta como ele está. "Com dor", responde o homem. No canto inferior direito, as letras pequenas e quase da mesma cor do fundo, uma mensagem: "Encenação com atores". A esposa se aproxima com uma expressão de desespero e levanta a camisa do marido, revelando grandes lesões vermelhas e descamantes, cobrindo mais da metade da área inferior das costas. A imagem é chocante, grotesca e horrível, lembrando uma grande queimadura de 3º grau. Em meus 31 anos de prática, examinei centenas de pessoas com herpes e nunca vi nada tão grave quanto as lesões fabricadas naquele comercial. Percebi imediatamente que a intenção era provocar uma forte resposta emocional na audiência, porque com certeza provocou em mim. Depois de mostrar a erupção nas costas do homem, o comercial atinge o objetivo de prender a atenção. A representação das lesões é tão impactante que altera o modo como você se sentia antes de vê-la. Ao alterar de maneira significativa seu estado emocional interno, o comercial o faz colocar mais atenção e consistência na fonte da perturbação em seu ambiente externo. Quanto mais forte a emoção que causa o estímulo, mais você se interessa e presta atenção à resposta. A associação de estímulo e resposta, ou condicionamento, é o que cria as memórias de longo prazo, ou associativas. O processo de condicionamento começa com a associação de um símbolo ou imagem a um estado emocional, uma combinação que abre a porta entre mente consciente e subconsciente. No caso do comercial do herpes, depois de uma atenção ser capturada e começar o processo de programação, você naturalmente não consegue deixar de indagar o que vão dizer a seguir. O comercial continua com um narrador em tom sombrio. Se você já teve catapora, o vírus do herpes está dentro de você. Com a idade, seu sistema imunológico enfraquece e perde a capacidade de manter o vírus sob controle, usando o apelo emocional. Esse é o primeiro ponto do comercial que suscita questões éticas ao dizer ao telespectador que o sistema imunológico enfraquece com a idade. A seguir, vemos o homem no banheiro se olhando no espelho. Ele parece preocupado, abatido e derrotado. A cena muda para a esposa falando ao telefone na cozinha. "Não suporto vê-lo desse jeito", diz ela. Em seguida, vemos o homem encolhido na cama, a mão na testa, estremecendo de dor. O narrador então faz uma sugestão direta, reforçada pelas mesmas palavras na tela. "Uma em cada 3 pessoas terá herpes". O narrador continua enquanto essas palavras permanecem na tela. As lesões podem durar até 30 dias. A cena muda para a esposa suplicando de frente para a câmera. Só queria poder fazer alguma coisa para ajudar. Vemos o homem com dor de novo e na tela as palavras: "Uma em cada 5 pessoas com herpes terá neuralgia prolongada". Essas palavras permanecem na tela enquanto a narração restante adverte: "Algumas pessoas com herpes terão neuralgia prolongada, que pode durar meses ou anos. Não espere até alguém que você ama desenvolver herpes. Fale com seu médico ou farmacêutico sobre o seu risco". Vamos examinar com mais atenção o que esse comercial tenta fazer. Primeiro, alterando o que você sente, colocando-o em um estado emocional. Quando tem a atenção capturada, você imediatamente fica mais aberto e sugestionável à informação dada a seguir. Você fica mais propenso a aceitar a informação, acreditar nela e render-se sem analisar.
Caso se sinta amedrontado, vitimizado, vulnerável, preocupado, chocado, fraco, cansado ou com dor, você fica mais suscetível à informação compatível com essas emoções. Você pode começar a indagar se a doença pode se manifestar em você. Em vários pontos do comercial, certos fatos aparecem escritos na tela, permitindo a leitura. Isso serve para reforçar a programação. Enquanto o cérebro pensante está focado na leitura, o conteúdo da narrativa dribla a mente consciente e penetra no subconsciente, como um gravador. Ela registra todo o roteiro e cria um programa interno. Por meio de sugestão direta e literal, o narrador provoca medo, sugerindo que você mesmo já tem o vírus do herpes no organismo e que, por causa do processo natural de envelhecimento, seu sistema imunológico já não é forte o bastante para se encarregar do vírus. Isso aciona o cérebro emocional, sede do sistema nervoso autônomo, permitindo que este seja programado. Quando as sugestões chegam ao sistema nervoso autônomo, este acata as ordens sem questionar e trata de fazer alterações químicas no corpo compatíveis com as sugestões literais. Em outras palavras, o corpo é programado subconsciente e automaticamente para enfraquecer a função imunológica. Em resumo, você está em risco e é melhor não esperar até surgir a infecção. O efeito do comercial vai ainda mais longe. Se você já teve catapora e depois de ver o anúncio pensa que seu sistema imunológico está debilitado por causa da idade, vai concluir que tem a necessidade ainda maior de prevenir o herpes e vai ficar ainda mais motivado para comprar o medicamento. Se por acaso você tem herpes e assiste ao comercial, ao ver que seu estado não é tão grave quanto o do ator, pode se pegar pensando: é melhor eu tomar o remédio agora para não deixar isso acontecer. Não quero acabar como ele. Se você não tem herpes, no fim do comercial pode ficar indagando: será que faço parte dos 2/3 da população a salvo? Ou estou no 1/3 que terá o vírus? Se você pensa, espero não fazer parte do 1/3, significa que acredita na possibilidade de estar suscetível e vulnerável, o que leva a pensar inconscientemente que já tem a doença. Sabe o que achei mais absurdo do anúncio? Sequer mencionam o medicamento e, por isso, não são obrigados a revelar os efeitos colaterais. Como o comercial atiçou minha curiosidade, parei de fazer as malas e fui para a internet procurar mais propagandas da mesma empresa farmacêutica. Queria saber que medicamentos sugeriam para aliviar a severidade das lesões exageradas produzidas no ator. Depois de uma rápida pesquisa, encontrei vários comerciais com o mesmo assunto e linguagem e pequenas variações. Todos tinham o mesmo objetivo, de prender a atenção do espectador. No comercial que vi a seguir, uma mulher de óculos de natação nada em uma piscina. A imagem é em preto e branco. Dessa vez, a narração é em uma voz feminina, com sotaque britânico e um tom dominador. É o vírus da herpes, que fala de dentro da cabeça da mulher. Impressionante, linda! A idade não está afetando o seu ritmo, mas seu sistema imunológico enfraquece com os anos, aumentando as chances para mim, o vírus da herpes. Estou à espreita dentro de você, desde que teve catapora. Posso vir à tona a qualquer momento como uma dolorosa erupção de bolhas. A cena é cortada bruscamente do preto e branco para imagens a cores, e um homem levanta a camisa e exibe a pior lesão de herpes que já se viu. Mais uma vez, a erupção grotesca e cheia de bolhas chama a atenção. Com a mesma rapidez com que ficou colorida, a cena volta ao preto e branco e a nadadora. O comercial segue fórmula semelhante à do anterior. Primeiro, faz uma afirmação de impacto ou mostra uma imagem chocante para alterar o estado emocional do espectador, o que o deixa mais sugestionável à informação. E então usa a autossugestão para fazê-lo questionar se já tem herpes. Esse comercial também infere que, embora você possa ser saudável, praticar exercícios físicos e se cuidar, ainda assim pode se tornar vítima do vírus, sugerindo que ninguém está imune. Mais uma vez, as palavras na tela reforçam a mensagem. 1 em cada 3 pessoas terá minha presença em sua vida. Linda, você será uma delas? Se você se identifica com a mulher em algum aspecto, a voz fala diretamente a você. O tom do comercial, então, muda e um novo narrador começa a falar em tom leve e confiante, livre de preocupações ou receio. Com sotaque britânico, a voz masculina diz: por isso, linda, me escolheu medicamento X. A cena se mantém em preto e branco, exceto pelo maiô e touca da nadadora.
e pelo nome do remédio que aparece na tela, em letras grandes e sofisticadas. Agora, o medicamento é gravado em seu cérebro em mais um nível. O comercial cria uma associação entre saúde, segurança e o remédio que vai protegê-lo. O slogan surge na tela e é falado pelo narrador, que afirma que o medicamento fortalece seu sistema imunológico contra o herpes, ajuda a proteger de você herpes. No fim do comercial, o narrador diz: o medicamento X é usado para a prevenção de herpes em adultos, a partir dos 50 anos. Não deve ser usado no tratamento do herpes e não é útil para todo mundo. E para finalizar, você não deve usar o medicamento se tem o sistema imunológico comprometido. Opa, como é que é? Vamos voltar. A ironia é a seguinte: acabaram de dizer que, com a idade, o sistema imunológico enfraquece e o risco do herpes aumenta. O medicamento supostamente fortalece o sistema imunológico, mas não deve ser usado por quem tem o sistema imunológico debilitado. Aí vem o dilema. Se você ainda assim decidir usar o medicamento, acredita que a droga é mais poderosa que seu sistema imunológico, possivelmente debilitado. A programação funcionou. Os anunciantes espertos, quando não antiéticos, sabem que essa mensagem confunde e desorienta a mente consciente. Ao mesmo tempo, porém, programam sua mente subconsciente com a ideia de que seu sistema imunológico é fraco. Você provavelmente já tem o vírus e há grandes chances de vir a ter herpes, mesmo que seja saudável. Além disso, você é informado de que sem a medicação é provável que você sofra, embora não haja garantia de que o herpes desapareça com facilidade e que a droga pode não funcionar, caso seu sistema imunológico seja debilitado. Enfim, chegaram aos efeitos colaterais, que não são colaterais, mas efeitos diretos. Erupção semelhantes a herpes, vermelhidão, dor, coceira, inchaço, caroço, calor, queimação ou edema no local da injeção e dor de cabeça. Converse com seu médico se pretende manter contato com recém-nascidos, gestantes ou pessoas com sistema imunológico debilitado, porque a vacina tem uma versão atenuada do vírus da catapora e você pode infectá-los. Uau! Comecei a me perguntar em que planeta estava vivendo. Esse tipo de programação faz você questionar se realmente temos livre-arbítrio ou se fazemos escolhas com base no que fomos condicionados a acreditar que seja a resposta. Quer se trate de um determinado tipo de cerveja, shampoo ou condicionador, do smartphone mais recente ou de um comprimido que pode ou não proporcionar alívio para o vírus da herpes que você pode ou não ter. Na maior parte das vezes, a propaganda apela para a carência e a separação, lembrando-lhe de querer o que não tem, desejar o que precisa para se enquadrar em uma consciência social ou saciar um sentimento de vazio ou solidão. E é claro, se você está doente ou se sentindo como se estivesse doente, o anunciante tem a resposta para os seus sintomas. Em uma última pesquisada, encontrei um comercial semelhante com o mesmo tema. Um ator sofrendo dramaticamente por 17 dias, a exposição chocante de uma lesão enorme e palavras na tela para influenciar os pensamentos do espectador e reforçar o conteúdo. Como nos outros comerciais, esse informa explicitamente ao público que o medicamento não é usado para tratar herpes, mas no fim, um homem bonito sorri e declara: acho que vou experimentar. E eu fiquei ali pensando por que ele deveria experimentar se já teve herpes por 17 dias, especialmente se a droga não trata a doença. Aí fiquei realmente confuso. Anos atrás, aprendi em sala de aula que, por definição, hipnose é uma desorientação do processo inibidor da mente consciente, driblando a mente analítica de forma que o indivíduo se torne altamente responso a sugestões e informação na mente subconsciente. Enquanto a mente consciente está preocupada e atarefada tentando entender as coisas, a mente subconsciente aceita tudo sem critério. Se você consegue desorientar pessoas com informação, ou, no mundo de hoje, com desinformação, choque ou confusão, abre a porta para a programação da mente subconsciente. Nesse capítulo, vamos aprender como fazer o contrário e reverter a programação negativa a que fomos condicionados durante a maior parte da vida para uma programação positiva. 3 mentes e um cérebro. Mente, consciente, subconsciente e analítica. A essa altura você já sabe que quando muda as ondas cerebrais de beta para alfa, desacelera o neocórtex, o cérebro analítico pensante.
Quando as ondas cerebrais ficam mais lentas, você deixa o domínio da mente consciente e entra no reino da mente subconsciente. Podemos dizer que, se você está de alguma forma consciente e alerta, mas não está ativamente engajado em pensamento, sua consciência está saindo do neocórtex pensante e entrando no mesencéfalo, também conhecido como subconsciente, sede do sistema nervoso autônomo, e no cerebelo. Se você já viu alguém completamente absorto em uma programação de TV a ponto de tentar falar com a pessoa e ela nem escutar, é possível que esse indivíduo estivesse experimentando estados de ondas alfa, altamente sugestionáveis à informação. Sugestionabilidade é a capacidade de aceitar, acreditar e em render-se à informação sem analisar. Nesse estado, o espectador está tão envolvido, tão focado no que está vendo, que parece em transe ou imóvel. Nada mais existe para ele além do objeto da atenção. Se a pessoa não analisa a informação a que é exposta, fica propensa a aceitar, acreditar ou render-se, porque não há filtro analítico. É lógico, então, que quanto mais sugestionável, menos analítico você é. O oposto também é verdadeiro. Quanto mais analítico, menos sugestionável a informação você fica. Portanto, menos provável que seu cérebro esteja em estado de transe ou ondas alfa. Dê uma olhada na tela. Para entender a relação entre sugestionabilidade, mente analítica, transe e ondas cerebrais. Os criadores dos comerciais que mencionei entendem plenamente que a melhor maneira de programar uma pessoa para tomar uma atitude desejada é colocá-la em estado de ondas alfa, para que a informação apresentada não seja analisada. Quando o comercial é repetido ou outro semelhante com a mesma mensagem é exibido muitas vezes, cedo ou tarde o programa vai entrar no subconsciente do espectador. Quanto mais somos expostos ao estímulo, no caso o comercial, mais automática se torna a resposta programada. No fim, quando memorizamos inconscientemente o estímulo e a resposta é automática, a mente consciente não precisa mais pensar sobre a informação que chega ou analisá-la. E, enquanto isso, a mente consciente mapeia, registra e armazena a informação como uma gravação de voz ou vídeo. Depois de mapeada o cérebro, cada vez que você é exposto ao comercial, a informação aciona as mesmas redes neurais, reforçando ainda mais o mesmo programa, pensamento e crença. Aí a informação não só pode influenciar na saúde, como também pode lhe dar solução para o problema que o comercial cria. Outras situações que aumentam a sugestionabilidade são choque, trauma ou forte reação emocional. Quando as pessoas ficam atordoadas ou são expostas a situações emocionalmente carregadas, é comum o cérebro entrar em estado alterado. Quando o cérebro para por causa de uma sobrecarga sensorial, como um acidente de automóvel, a pessoa entra em estado sugestionável. Em casos graves, a pessoa se rende ao choque, fica paralisada e aturdida, e a capacidade de pensar é prejudicada. Portanto, quando alguém é exposto à imagem de uma erupção agressiva de herpes, combinada música e narração certas para criar um clima agourento e ameaçador, e se sente indisposto, a porta para a mente subconsciente se abre, tornando a pessoa mais facilmente programável. Como você deve lembrar, a mente subconsciente fica bem abaixo da mente consciente. O cérebro límbico é a sede do subconsciente e o sistema nervoso autônomo, que controla todas as funções biológicas automáticas que ocorrem de momento a momento. Quando um pensamento é programado no SNA, atende ao pedido do pensamento como um empregado cumprindo as ordens de seu patrão. Se lhe dizem repetidamente que seu sistema imunológico enfraquece com a idade, que uma em cada 3 pessoas que tiveram catapora terá herpes, a experiência emocionalmente carregada permite que a mensagem passe pela mente pensante, analítica, em resposta à informação. O SNA segue as ordens e pode realmente começar a debilitar seu sistema interno de defesa. Para os anunciantes fazerem valer o investimento no comercial, é melhor exibir as mensagens repetidamente tarde da noite, quando somos mais sugestionáveis à programação. Por quê? Porque os níveis em melatonina se elevam em resposta ao escuro, e a melatonina faz as ondas cerebrais ficarem mais lentas em preparação para o sono e os sonhos. As ondas passam de beta para alfa.
teta a delta à noite. Por isso as pessoas ficam menos analíticas e a janela do subconsciente se abre. Quando a luz do dia nos acorda de manhã e o cérebro começa a produzir serotonina, acontece o processo reverso. As ondas cerebrais passam de delta para teta, onde o subconsciente, mais uma vez, fica aberto à programação, e beta. Se você é um anunciante e sabe que a maioria do público não tem conhecimento de como funciona a programação subconsciente, por que não criar uma série de comerciais para exibir tarde da noite com a mensagem desejada, realçada com a dose certa de medo e preocupação, para capturar a atenção do espectador e programar seu sistema nervoso autônomo para se ocupar de cumprir ordens imediatamente antes de ele adormecer? Uma boa regra geral: não veja nada na TV ou na internet, nem participe de nenhum tipo de entretenimento que não queira experimentar. Não só antes de dormir, mas nunca. Olhos de caleidoscópio, fascinados pelo transe. Durante anos estive pensando sobre como somos constantemente programados com crenças limitantes. Isso é, acreditar que precisamos de alguma coisa externa para mudar o que sentimos no interior. Afinal, publicidade é isso, uma interminável dependência e consumo de fontes externas para nos sentirmos felizes ou melhores. Essa crença, que nos lembra da nossa separação da totalidade, é incessantemente incutida por meio da mídia, nos programas de TV, comerciais, jornais, videogames, websites e às vezes até da música. É uma estratégia simples. Se você consegue manter as pessoas suspensas nos sentimentos de carência, medo, raiva, oposição, preconceito, dor, tristeza e ansiedade, elas permanecem dependentes de alguém ou alguma coisa externa para fazer esses sentimentos desaparecerem. Se você se mantém em eterno estado de ocupação e está sempre preocupado com emoções de sobrevivência, nunca tem oportunidade de acreditar em si. E se fosse possível desfazer ou reverter esta programação de forma a ter crenças ilimitadas sobre si e sua vida. É exatamente isso que fazemos há vários anos em nossas oficinas avançadas, usando duas ferramentas simples, inclusive uma com a qual as crianças brincam há eras, um caleidoscópio. A única diferença é que a utilizamos de maneira tecnológica avançada para induzir ao transe. Até aqui, entramos em transe e em estados de ondas alfa e teta, de olhos fechados durante a meditação. Mas, se pudermos criar estados de onda alfa e até teta de olhos abertos e nos expor intencionalmente à informação relevante para nossos sonhos e objetivos de vida, poderemos nos reprogramar em estados sobrenaturais, em vez dos estados inconscientes que experimentamos no dia a dia. Mas por que caleidoscópio? Há muitos anos, minha paixão primária é o aspecto místico da existência. Cada vez que tenho uma dessas experiências profundas e superlúcidas, ela gera mudanças duradouras dentro de mim, que aprofundam meu autoconhecimento e minha conexão com o mistério da vida. Quando você tem uma experiência mística e enxerga além do véu pela primeira vez, nunca mais consegue voltar ao estádio anterior. A cada experiência mística subsequente, você se aproxima mais da fonte, da integridade, da totalidade e do campo unificado e indivisível. A boa notícia é que experiências místicas não são mais relegadas a pessoas como Teresa de Ávila, Francisco de Assis ou um monge budista que medita há 40 anos. Toda pessoa é capaz de contatar, experimentar e acessar o aspecto místico. Quando estou em uma experiência mística, ela parece mais real do que qualquer coisa que eu já tenha conhecido na vida. E perco a noção de espaço e tempo. Muitas vezes, antes de ser envolvido, vejo em minha mente, e às vezes no mundo exterior, padrões circulares, geométricos, de luz e energia. Parecem mandalas, mas não são estáticos. São ondas de frequências interferentes que aparecem como padrões fractais. Só consigo descrever suas propriedades como vivas, móveis, cambiantes, sempre evoluindo em padrões mais complexos dentro dos padrões. Os padrões parecem com o que você vê quando olha em um caleidoscópio. Essa é uma das razões pelas quais criamos o caleidoscópio em uma apresentação de mídia para a nossa comunidade, na esperança de induzir esse tipo de experiência. Mas não conseguimos encontrar nenhuma sequência de imagens reais de um caleidoscópio. Na época, todos os arquivos de mídia de geometria fractal na internet eram gerados por computador e eu queria criar uma representação mais realista. Inspirada por uma amiga muito querida e artista talentosa,
Roberta Brittingham, nossa jornada começou. Em longas conversas durante meses, Roberta e eu nos envolvemos no processo criativo. Foi a genialidade dela que deu origem à ferramenta que ajudou a mudar tantas vidas. Depois de muita pesquisa, Roberta acabou encontrando uma família que fazia caleidoscópio havia 3 gerações e compramos uma de suas melhores peças. Em seguida, alugamos uma câmera de Red, principal fabricante de câmeras digitais de cinema mais usadas nos filmes de Hollywood. Separamos o caleidoscópio em 2 peças, o tubo por onde se olha e a extremidade que gira, onde ficam os cristais. Depois, alinhamos a lente da câmera com a parte onde ficam os cristais e acrescentamos luzes para amplificar as cores lá dentro. Fechamos o foco da câmera na extremidade do caleidoscópio e instalamos um motor nela. A seguir, giramos lentamente os cristais para que se movessem de modo constante e suave no óleo. Passamos horas em um estúdio de Seattle, Washington, captando belas imagens e cores contra um fundo preto. O preto representa a ausência de qualquer coisa física, o lugar onde nos tornamos corpo nenhum, ninguém, coisa alguma, em lugar nenhum, em tempo nenhum. Esse é o espaço preto infinito ou vácuo sobre o qual você ouviu no capítulo 3. Enquanto gravávamos todas essas sequências ao longo de vários dias, a gravidade fazia os cristais e o óleo cair e acelerar a cada giro, e um técnico teve que se encarregar da tediosa tarefa de verificar cada segundo, quadro a quadro, para garantir que as transmissões fossem suaves. Se a transição não fosse fluida, haveria o risco de interrupção do foco ou estado de transe do observador. Levamos meses para refinar nossa sequência no filme de 1 hora que usamos em nossas oficinas avançadas. Finalmente, pedimos ao talentoso compositor Frank Pisciotti para criar a trilha sonora que acompanhava as imagens. Queríamos que nossos alunos se mantivessem continuamente fascinados pela bela simetria e alteração das formas geométricas. Mind Movies, o filme do seu futuro. Em nossas oficinas avançadas, todos os participantes recebem um software divertido e fácil de usar, chamado Mind Movies, para fazer um filme sobre seu futuro, eu e sua vida. Usamos o software em conjunto com o vídeo do caleidoscópio. De acordo com o que querem criar na vida, o filme que os alunos fazem os expõe a imagens e também a sugestões e informações escritas específicas, projetadas para ajudá-los na criação, da mesma forma que o texto auxiliar nos comerciais do herpes. O objetivo pode variar da cura a uma doença, a fortalecimento do sistema imunológico, criação de um novo emprego, manifestação de novas oportunidades, viajar pelo mundo, atrair abundância, encontrar um novo parceiro de vida, experiências místicas, entre outros. O propósito é lembrá-los de que podem realizar seus sonhos, criar o incomum e se tornar sobrenaturais. Os objetivos dessa apresentação personalizada são ajudar os alunos a terem clareza na intenção que querem criar em um futuro, programar a mente consciente, bem como a mente inconsciente, para um novo futuro, mudar o cérebro e corpo para parecer biologicamente que o futuro já aconteceu, associar repetidamente as cenas e imagens com música para criar novas redes neurais no cérebro e recondicionar emocionalmente o corpo a uma nova mente. É um meio de os alunos lembrarem do seu futuro. A tecnologia Mind Move foi criada por 2 sócios australianos, Natalie e Glenn Ledwell. Eles são os criadores e também garotos propagandas das funcionalidades. A jornada da dupla começou em 2007, quando um amigo mostrou um filme que havia criado sobre sua vida. Mais tarde, o amigo veio com a ideia de começarem um negócio baseado no que se tornaria o software Mind Movies. Para o empreendimento decolar, precisavam criar um site para distribuir o software e instruir pessoas do mundo todo sobre como fazer os próprios filmes. Só que eles já eram donos de 4 outros negócios e não sabiam quase nada sobre internet e ou e-commerce. Glenn mal conseguia ligar um computador e Natalie nunca tinha ouvido falar em YouTube, mas reconheceram que o Mind Move tinha potencial para se tornar uma ferramenta muito poderosa para ajudar as pessoas a construir a crença de que podiam criar desfechos reais na própria vida. Pensando nisso, decidiram postar no YouTube um vídeo sobre o poder do Mind Move. No fim do vídeo, os espectadores eram incentivados a visitar o site, onde poderiam aprender a construir o próprio filme. No começo de 2008, depois de receberem inúmeros e-mails de clientes contando como o Mind Move tinha mudado sua vida, Natalie e Glenn decidiram apostar
tudo nisso. Foram aos Estados Unidos, participaram de um seminário de marketing na internet, juntaram-se ao Marketing Mastermind Group e começaram a planejar o lançamento global do Mind Movie. Porém, quando chegaram nos Estados Unidos, já estavam com a conta bancária praticamente zerada, quase sem dinheiro para pagar os serviços necessários que ainda faltavam para lançar o empreendimento. Isso significava aprender, dominar e implementar tudo por conta própria. Durante meses, trabalharam 12 horas por dia no escritório, também conhecido como dormitório. No processo, se afastaram tanto da zona de conforto que nem sabiam mais o que era zona de conforto. Confrontados pelas dificuldades técnicas, comerciais e pessoais diárias, lançaram mão da arma secreta do arsenal, o próprio Mind Movie. Em seu Mind Movie, Natalie e Glenn definiram o número de clientes que queriam atrair e quem seriam estes. Descreveram o respeito que teriam dos colegas da área e planejaram o que fariam quando o negócio fosse um sucesso. Coisas como os restaurantes que frequentariam e as férias que teriam. Por fim, queriam obter o equivalente a 1 milhão em vendas. Por que não planejar grande? Pensaram. Os amigos que atuavam na área de marketing faziam lançamentos milionários, embora com propagandas de 5 mil. Assistiram ao Mind Movie várias vezes por dia para desestressar e manter o foco e a inspiração, embora tudo na realidade presente parecesse agir contra eles. Todavia, sabiam que todo esforço, risco e sonhos culminariam no dia do lançamento global. A linha de chegada estava à vista, e aí o impensável aconteceu. Marcado para setembro de 2008, o lançamento coincidiu com a crise financeira global. Instituições financeiras do mundo inteiro sofreram perdas cataclísticas. Famílias e indivíduos perderam as economias, propriedades e fontes de renda na pior recessão desde a Grande Depressão. Enquanto isso, Glenn e Natalie enfrentavam as próprias dificuldades financeiras. Para lançar o empreendimento, contraíram uma dívida de $120 mil no cartão de crédito. Se o negócio fracassasse, eles perderiam tudo: a casa, os carros, o investimento, e seriam soterrados por uma dívida insuperável. Na manhã do lançamento, sem que eles soubessem, o servidor de e-mail saiu do ar para uma manutenção programada e nenhum dos clientes recebeu o e-mail de confirmação da compra. Por volta do meio-dia, eles já haviam recebido milhares de reclamações no e-mail do atendimento ao cliente, somado à encrenca com a conta bancária online. O banco queria congelar a conta por causa da atividade em comum. Quando chegou a noite, porém, aquele já era o dia mais memorável de suas vidas. Na primeira hora do primeiro dia, haviam atingido a marca dos 100 mil. No fim do dia, contabilizaram uma renda bruta de 288 mil. Glenn e Natalie acabaram gerando $700 mil a partir de um programa de $97, sem versão mais caras. Mas a história não acaba aqui. É claro que Glenn e Natalie ficaram eufóricos com os resultados, mas ainda restava um último e monumental desafio. Por causa do clima financeiro volátil e incerto da época, o banco congelou a conta, de modo que eles não podiam acessar o dinheiro. Com isso, eles não podiam pagar as comissões para os afiliados, nem os 120 mil que deviam aos credores, nem transferir a participação dos lucros para as pessoas que haviam ajudado a lançar o empreendimento. Tudo dependia da liberação dos fundos. Depois de 6 meses fiéis à sua visão e assistindo ao Mind Movie, enfim obtiveram acesso à conta bancária, resolvendo as pendências financeiras que quase os levaram à falência. Mas é aí que a história fica realmente boa. Com a economia mundial ainda patinando, o valor do dólar norte-americano permanecia muito superior ao do dólar australiano, graças à taxa de câmbio. Quando transferiram o dinheiro de volta à Austrália, Glenn e Natalie acabaram ganhando mais de $250 mil. Com isso, mais as comissões por promover programas de afiliados comerciais atingiram o objetivo de 1 milhão. Eles creditam grande parte do sucesso, que foi o oposto do que todos estavam vivendo no mundo, ao fato de terem mantido o foco em seu Mind Movie todos os dias. Esse é um grande exemplo do potencial do Mind Movie. E embora as opções para criar seu próprio Mind Movie sejam infinitas, o processo é relativamente o mesmo. Primeiro, os alunos escolhem a música, uma que nunca se cansem de ouvir. Em seguida, selecionam imagem ou vídeo deles ou de um futuro acontecimento e o colocam em sequência para contar uma história de como será o futuro. Por fim, pedimos que definam palavras, frases ou afirmações específicas que sobrepõem as imagens, exatamente como um comercial de televisão. Programam as pessoas para serem vítimas ou experimentarem carência e desejo. O Mind Movie pode programar os alunos para serem ilimitados em uma vida
que não são capazes de criar. Em nossas oficinas avançadas, os alunos assistem ao vídeo do caleidoscópio antes de assistir aos seus mind movies, porque isso ajuda a induzir e sustentar estados de transe alfa e teta com os olhos abertos, abrindo a porta entre mente consciente e subconsciente. Durante a meditação, enquanto estão em um estado onda, alfa ou teta, ficam mais sugestionáveis ao próprio programa de reprogramação. Isso é importante, porque quanto mais sugestionáveis durante o uso do mind move, menos propensos a ficar analíticos e ter pensamentos constantes do tipo: como isso vai acontecer? Isso é possível? Como eu vou arcar com esse custo? Não aconteceu da última vez, por que aconteceria agora? Enquanto o caleidoscópio induz os alunos ao transe para abrir a mente subconsciente para a programação, o Mind Move é um novo programa. Os Mind Moves programam a mente dos nossos alunos da mesma forma que os comerciais de televisão nos programam, mas de maneira mais positiva, ilimitada e construtiva. Quando os pensamentos são silenciados, a mente consciente não mais analisa a informação que chega. O resultado é que qualquer informação a que sejamos expostos nesse estado é codificada diretamente no subconsciente, assim como gravar um filme, alguma coisa para ser exibida automaticamente mais tarde. Gravamos um novo programa na mente subconsciente. Muitas pesquisas ao longo de anos documentaram como os hemisférios direito e esquerdo do neocórtex se relacionam. Sabemos agora que o hemisfério direito processa pensamento espacial, não linear, abstrato e criativo, e o hemisfério esquerdo processa pensamentos lógicos, racional, linear, metódico e matemático. As pesquisas mais recentes, porém, também sugerem que o hemisfério direito processa novidades cognitivas e o esquerdo processa rotinas cognitivas. Isso significa que quando aprendemos coisas novas, o hemisfério direito é mais ativo e quando novos aprendizados se tornam rotina, são armazenados no hemisfério esquerdo. A maioria das pessoas opera a partir do hemisfério esquerdo do cérebro porque está conectada a hábitos e programas automáticos memorizados. É por isso que a linguagem é armazenada no hemisfério esquerdo. É rotina. Você pode pensar no hemisfério direito como um território de desconhecido e no hemisfério esquerdo como o território do conhecido. Faz sentido, então, que o hemisfério direito seja romântico, criativo e não linear, enquanto o esquerdo é metódico, lógico e estruturado. Vimos esse processamento duplo acontecer ao observar as leituras cerebrais de nossos alunos em tempo real. O fluxo de padrões fractais geométricos dentro dos padrões do caleidoscópio não é parecido com ninguém, nada, lugar nenhum, em tempo nenhum. Esses padrões são projetados para driblar as redes perceptivas e os centros associativos do cérebro relacionados a pessoas, coisas, objetos, lugares e tempos conhecidos. Seus antigos padrões geométricos refletem padrões fractais encontrados por toda a natureza. Assim, ativam os centros do cérebro inferior. É por isso que no caleidoscópio você não consegue enxergar sua tia Mary, a bicicleta que ganhou quando estava no 6º ano, ou a casa onde cresceu. Você não ativa ou provoca os centros associativos relacionados à memória, localizados principalmente no hemisfério esquerdo do cérebro. Quando você para de pensar e analisar e começa a entrar em padrões de onda alfa ou teta, acontece mais atividade no centro direito. Se o hemisfério esquerdo funciona no conhecido e o hemisfério direito funciona no desconhecido, com o aumento da atividade no hemisfério direito, você fica mais aberto a criar alguma coisa desconhecida e nova. Os gráficos na tela mostram leituras do cérebro de 2 alunos em estado coerente alfa e teta. No gráfico 9A3, você vai ver o cérebro inteiro do outro aluno em teta, enquanto assiste ao caleidoscópio. O gráfico 9A4 mostra a varredura do cérebro de um aluno olhando o caleidoscópio. O lado direito está mais ativo, enquanto ele se dedica à novidade da experiência em estado de transe. Quando exibimos o caleidoscópio em nossas oficinas avançadas, deixamos a sala escura para elevar os níveis de melatonina e, com isso, intensificar as mudanças nas ondas cerebrais. Peço aos alunos que relaxem e desacelerem conscientemente a respiração. Quando o ritmo da respiração fica mais lento, o das ondas cerebrais acompanha, indo de beta para alfa. Peço que continuem relaxando e se aprofundando no contato com o corpo. Quero induzi-los ao estado semidesperto e semi-adormecido, em que ficaram mais sugestionáveis, preparando o cérebro para aceitar a programação do Mind Move. Da mesma forma que os comerciais exibidos tarde da noite influenciam as pessoas porque a produção de melatonina, em preparação para o sono restaurador, baixa a guarda. Quero que os níveis de melatonina dos nossos alunos seja elevado e suas ondas cerebrais fiquem em alfa e teta, de forma que fiquem totalmente abertos à informação
e as possibilidades em seu Mind Movie, a trilha sonora de sua vida futura. A música costuma evocar lembranças de um tempo e lugar específicos na nossa vida. Por isso, o artista Dick Clark disse: a música é a trilha sonora de sua vida. No momento em que começa a tocar uma canção magicamente nostálgica, seu cérebro passa a recuperar imagens de certos tempos e lugares, e essas imagens o conectam a experiências de diferentes pessoas e eventos. Em termos neurológicos, a canção age como uma pista externa, provocando o disparo de um conjunto específico de redes neurais no cérebro. Por associação, você vê mentalmente imagens que ficaram congeladas no tempo. Isso é o que chamamos de memória associativa. Se você levar a lembrança dessa canção mais longe e realmente senti-la, entrar nela, talvez até cantar e dançar, poderá notar emoções correspondentes conectadas às suas memórias movendo-se pelo corpo. Seja a lembrança dessa canção relacionada ao seu primeiro amor, ao recesso de primavera no último ano de faculdade ou ao que você sentiu antes de entrar em campo no maior jogo de sua vida, cada uma dessas lembranças é intensamente impregnada de sentimentos e emoções. Quando você sente a emoção com intensidade o bastante, ela o conecta à energia do seu passado. E quanto mais forte a resposta emocional, maior a memória. No momento em que você sente e experimenta essa memória, ela traz seu passado à vida e você é instantaneamente transportado através do tempo até aquela experiência. Assim como aconteceu no passado, o corpo sai do estado de repouso, fazendo você sentir as mesmas emoções do passado e produzir um nível mental compatível com a memória do passado. Nesse momento, todo o seu estado de ser está no passado. Lembranças de longo prazo são mais fortes quando a amplitude das emoções associadas ao acontecimento é alta. O fato de uma memória de longo prazo ser positiva ou negativa não exerce qualquer influência no modo como a mente processa a memória. Lembranças de trauma, traições e acontecimentos chocantes transmitem emoções igualmente poderosas, mas negativas, em vez de alegres. Quando lembramos e revivemos a dor, o medo, a raiva, a tristeza e a intensidade das emoções conectadas à memória traumáticas, o estado químico interno muda. Isso nos faz prestar mais atenção a quem ou o que criou as emoções originais no ambiente externo. E se você pudesse criar um filme do seu futuro e associá-lo a uma canção que o motivasse e inspirasse tanto que o tirasse do estado de repouso, alterasse seu estado de ser e o conectasse à energia de suas memórias futuras? Se a música é a trilha sonora de sua visão, então, assim como algumas canções o transportam ao passado, não seria possível trazer o futuro à vida da mesma maneira? É aí que entra o Mind Movie, organizando deliberadamente imagens muito poderosas e emocionalmente de seu futuro, acrescentando palavras e frases para reforçar o conteúdo e combinando-as com emoções elevadas e música inspiradora. Você cria memórias de longo prazo que levam sua biologia do passado para o futuro. Em outras palavras, as imagens provocam sentimentos correlatos às experiências que você quer ter no futuro. Isso pode incluir imagens de casas onde você quer morar, férias que quer ter, uma nova carreira, liberdade de expressão, um relacionamento ou um corpo curado, experiências interdimensionais e assim por diante. Essas são apenas algumas das infinitas possibilidades existentes na sua linha do tempo futura. Quando assiste ao seu Mind Movie, enquanto se conecta aos sentimentos e às emoções do futuro mais elevadas, são as emoções que sente e mais atenção você presta às imagens que criaram essas emoções. Você cria memórias de longo prazo de seu futuro e traz esse futuro à vida. O componente mágico interdimensional do futuro é sua música, porque são os sentimentos associados a ela que alteram sua energia para como você vai se sentir quando o futuro acontecer. Por isso, é melhor escolher música inspiradora ou motivacional. A seguir, você acrescenta ao Mind Movie palavras de afirmação ou conhecimento que o façam lembrar quem você é e quem acredita sobre seu futuro. Você pode até adicionar uma linha do tempo, se quiser. Seguem alguns exemplos. As portas dimensionais se abrem para mim para que eu possa experimentar o místico. Meu corpo está se curando todos os dias. Minhas palavras são lei. Me sinto profundamente amado no cotidiano. A riqueza flui para mim. Todas as minhas necessidades sempre são atendidas. Meu corpo se torna mais jovem a cada dia. O divino aparece em minha vida todos os dias.
Meu parceiro de vida é meu semelhante e me ensina pelo exemplo. Sincronicidades acontecem comigo o tempo todo. Me sinto mais inteiro a cada dia. Meu sistema imunológico fica mais forte a cada dia. Protagonizo minha vida com coragem. Sou um gênio ilimitado. Estou sempre consciente do poder dentro de mim e à minha volta. Acredito em mim. Acolho o desconhecido. Quando invoco o espírito, ele responde. Se você pensar no seu videoclipe ou em uma cena de seu musical favorito, é provável que saiba toda a letra da canção, bem como as imagens que correspondem a cada nota, cadência, melodia e harmonia. Muito provavelmente, a força dessa combinação evoca um tempo e um lugar de sua vida povoados por um conjunto específico de pessoas, sentimentos, emoções e experiências. É exatamente o que você faz com o seu Mind Movie. Contudo, em vez de lembrar do passado, você cria memórias do futuro. Se ouvir sua canção por vezes suficientes enquanto observa as imagens de seu futuro, não será possível que, ao ouvir a música sem ver o Mind Movie, você seja automaticamente transportado para as imagens de um futuro novo, da mesma forma que era transportado para o passado. Com a prática, você não só sente as emoções que os conecta à memória do seu futuro, como sua biologia também se alinha a esse futuro. Você já sabe por que isso acontece. Se o seu corpo é a mente inconsciente e não conhece a diferença entre a experiência que cria a emoção e a emoção que você cria apenas com o pensamento, no momento presente, seu corpo começa a acreditar que está vivendo na realidade futura. Como o ambiente sinaliza o gene e emoções são consequências de experiências no ambiente, ao acolher as emoções do acontecimento antes da experiência real, você começa a modificar seu corpo para ficar biologicamente alinhado ao futuro no momento presente. Como todos os genes produzem proteína e as proteínas são responsáveis pela estrutura e pelo funcionamento do corpo, seu corpo começa a mudar biologicamente para parecer que seu futuro já está acontecendo. Juntando tudo. E se você convidasse um grupo de pessoas para se afastar de suas vidas por 4 ou 5 dias e nesse processo removesse o estímulo constante do ambiente externo que as faz lembrar quem pensavam ser enquanto personalidade? Se as separasse por tempo suficiente das pessoas que conhecem, dos lugares aonde vão e das coisas que fazem todos os dias exatamente no mesmo horário, elas seriam lembradas de quem realmente são, seres humanos ilimitados. E se você passasse o primeiro dia ou os 2 primeiros dias ensinando a elas como criar mais coerência no coração e no cérebro, e elas praticassem repetidamente o cultivo desses estados todos os dias, faz sentido que mais cedo ou mais tarde elas se tornariam mais hábeis em abrir o coração e fazer o cérebro funcionar de maneira mais proeficiente. Na verdade, elas ficariam mais focadas na visão de um novo futuro sem se distrair e poderiam sentir com mais facilidade as emoções do novo futuro. Ao criar mais coerência no cérebro e no coração, criariam mais coerência no próprio campo de energia, e isso criaria uma assinatura eletromagnética mais nítida. Ao trabalhar de maneira contínua na superação de si mesmo, do corpo, do ambiente e do tempo, desacelerando e alterando suas ondas cerebrais, se projetando para o campo unificado e transcendendo o ambiente tridimensional. Seria cada vez mais fácil e mais familiar ativar o centro do coração e criar. Depois que praticassem superar o corpo, as emoções, hábitos, dor, doença, identidade, crenças limitadas, mente analítica e programas inconscientes, quando a prática do Mind Move fosse introduzida, elas estariam prontas para absorver um maior grau de informação compatível com quem estava se tornando, o que aumentaria a capacidade de se conectar com seu futuro. É assim que usamos o Mind Move em nossas oficinas. Você pode pensar no Mind Move como uma versão do século XXI de um quadro de visualizações, uma ferramenta usada para esclarecer, enfocar e manter objetivos de vida específicos, com a diferença de ser dinâmico em vez de estático. Quando usado com caleidoscópio, a tecnologia do Mind Move é uma ótima ferramenta para ajudar a trazer seu futuro à vida experimentando-o repetidamente. É também uma ótima maneira de obter clareza sobre o que você quer desenvolver na vida, de lembrar todos os dias o que o futuro guarda para você. O nome disso é intenção. Por ser tão versátil, a tecnologia Mind Move pode ser usada em muitas aplicações e diversos cenários, não só para criar relacionamentos, saúde, riqueza, carreiras
e outros itens materiais, como também tem sido empregada com crianças e adolescentes para ajudá-los a criar uma visão do futuro e sentir que têm algum controle sobre a própria vida. Hoje em dia, muitos jovens se sentem sobrecarregados por causa do ritmo frenético da pressão, das demandas da mídia social e da sociedade moderna. Suicídio é uma das principais causas de morte de adolescentes nos Estados Unidos. Por isso, os fundadores do Mind Movie estão usando a tecnologia em escolas para ajudar os jovens a ver um futuro mais brilhante e específico para eles. Mind Movie também são usados em ambientes corporativos para formação de equipe e visualização. Empreendedores usam o software para desenvolver negócios, criar declarações de missão e planos de negócios e estratégias. Imagine uma equipe motivada não apenas para a leitura e intelectualização da declaração de missão, mas também por vê-la se desdobrar em formato dinâmico, visual, antes de acontecer. Cura integrativa é outra área em que os praticantes usam a tecnologia Mind Movie para ajudar pacientes a vislumbrar a versão mais saudável de si, assistir no processo de cura e se manter engajado em um novo estilo de vida no dia a dia. Isso inclui tratamento de dependência e meios de reabilitação que ajudam os pacientes a ter clareza sobre o futuro que querem criar na próxima fase da recuperação. Mind Movie também ajudaram desempregados por questão de idade a encontrar novos empregos e carreiras e a viver de maneira mais produtiva e orientada para o futuro, não só para si, mas também para suas famílias. Como você pode ver, as aplicações dessa tecnologia são infinitas. Seja qual for a aplicação, o poder do Mind Movie reside em capacitar as pessoas a construir uma nova realidade, relembrando-as das escolhas diárias que devem fazer, dos novos comportamentos que devem demonstrar e dos sentimentos pelos quais querem viver. Quando você programa esses sentimentos e comportamentos no subconsciente, pode romper a dependência de antigos hábitos, estilos de vida conhecidos e reações inconscientes. Cabe inteiramente a você decidir o quanto quer ser criativo ao juntar as peças de seu futuro. Embora qualquer momento seja bom para assistir o Mind Movie, sugiro assim que acordar e antes de dormir, porque é quando se está mais sugestionável. Se assistir ao filme assim que acordar, você vai começar o dia com um tom positivo, mantendo-se focado no que quer realizar nesse dia, bem como no futuro. Quando assistir ao filme à noite, antes de dormir, a mente subconsciente pode refletir a respeito enquanto você dorme, alinhar o corpo e mente com o seu futuro, a encontrar soluções que o sistema nervoso autônomo pode pôr em prática enquanto você dorme. Basicamente, você pode usar o Mind Movie sempre que precisar de motivação ou fazer uma escolha diferente. A chave é ter certeza de que está completamente presente ao ver o filme. Desde a implementação dos Mind Movies, vi nossos alunos manifestarem novas casas e ouvi história de casas vendidas depois de anos no mercado. Vi férias aparecerem espontaneamente e testemunhei o desenvolvimento de novos relacionamentos surgidos do nada. Ouvi inúmeros depoimentos de abundância, liberdades de novas carreiras, carros novos, curas de todos os tipos, alívio para dificuldades insuportáveis e, é claro, profundas experiências místicas que alteraram indivíduos de forma permanente. Mas não se trata de mágica ou feitiçaria. Trata-se de simplesmente aprender como se tornar um criador consciente, aprender a se alinhar ao próprio destino. Pense em seu Mind Movie como um aparelho de radar para rastrear seu futuro. Então, enquanto visita repentinamente o futuro em seu coração e mente, todos os pensamentos, escolhas, ações, experiências e emoções que sente entre a realidade presente e a realidade futura se tornam correções de trajeto que o levam ao destino. Quanto mais você mantém o futuro vivo com intenção, atenção, energia e amor, mais ele começa a se desenvolver como uma nova realidade, porque você se lembra do futuro como se lembra do passado. Seu trabalho, então, é se apaixonar de maneira contínua por essa visão do futuro, manter a energia em alta e não deixar circunstâncias, o ambiente, atitudes programadas, sentimentos negativos conhecidos ou hábitos inconscientes o desviarem dos objetivos. O que torna essa tecnologia tão profunda é que percebemos a realidade com base em reconhecimento de padrão, ligações entre as redes neurais no cérebro e os objetos, pessoas e lugares no ambiente externo.
Por exemplo, quando você vê alguém que reconhece as redes neurais no cérebro, recuperam instantaneamente memórias e experiências com aquela pessoa. Ao contrário, se alguém não está programado em seu cérebro, você provavelmente não o reconhece. Se o cérebro não tem hardware, familiaridade com imagens, pensamentos e emoções no Mind Movie, instalado antes de o futuro se desenvolver, se você não tem a arquitetura neural instalada no cérebro, como vai reconhecer o novo parceiro, o novo emprego, a nova casa ou um novo corpo? Pense nisso dessa maneira. Se você não pode abrir um documento do Word em um computador Mac, a menos que já tenha instalado o software do Microsoft Word. Se você não consegue sentir as emoções e criar a energia de sua realidade futura, não pode reconhecer ou confiar nessa experiência de futuro desconhecido quando ela o encontrar. Como sua energia e seu estado emocional não estão alinhados com a experiência, em vez de sentir certeza ou reconhecimento, você pode sentir medo ou insegurança. Muitos de meus alunos avançados contaram que estão no terceiro, quarto ou quinto Mind Movie, porque tudo havia nos filmes anteriores foi realizado. Sempre fico impressionado e convivo a ouvir as histórias de como as criações podem acontecer. Por mais variadas que sejam as manifestações, todas têm uma coisa em comum. Esses alunos treinaram o corpo para seguir a mente em direção ao futuro intencional. Isso faz sentido porque se você dedica tempo a estudar, memorizar e criar as conexões neurais de seu futuro, é aí que você coloca sua atenção. E como, a essa altura, você já sabe, a energia flui para onde a atenção vai. Dê uma olhada na tela. Ele mostra a atividade cerebral de um aluno enquanto assiste ao seu Mind Movie. Há uma enorme quantidade de energia no cérebro porque ele está totalmente envolvido com a experiência. Um passo adiante. Dimensionar. Existe uma última maneira de usar a tecnologia do Mind Movie no nosso trabalho. Quando nossos alunos mapeiam neurologicamente todo o seu filme, peço a eles para escolher uma cena e desenvolvê-la em um espaço e tempo específicos, experimentando a cena em formato tridimensional durante a meditação. Se você prestar atenção, eu nunca uso a palavra visualizar em meus ensinamentos. Visualização costuma envolver apenas ver alguma coisa mentalmente, algo que parece como uma imagem plana ou dimensional. Por exemplo, se você visualiza a imagem de um carro, cria a imagem de um carro. Em vez disso, quero que você experimente tudo na cena, usando os 5 sentidos, de forma que a sinta como uma experiência tridimensional real. Muitas pessoas apresentadas ao meu trabalho quiseram saber por que passo tanto tempo induzindo-as a tomar consciência do espaço que o corpo ocupa no espaço, e também ao abrir o foco para o espaço em torno do corpo e o espaço que a sala ocupa no espaço. Além das alterações coerentes que minhas pistas produzem no cérebro, isso tudo é treinamento para a atividade consciente do combinar o Mind Movie ao caleidoscópio durante a meditação. Quando o aluno começa o processo de dimensionar, antes de ver alguma coisa mentalmente, ele é orientado a se projetar como uma consciência na cena. Quero que o participante fique ciente de que está na cena apenas como consciência. Isso significa que ele não é seu corpo e não tem seus sentidos. Ele começa como uma consciência no vazio do espaço, como se fosse incapaz de ver, ouvir, sentir, saborear ou sentir cheiro de qualquer coisa. Quando o aluno fica ciente de que é uma consciência, peço a ele para escolher uma cena do seu Mind Movie. Isso faz o cérebro começar naturalmente a adicionar informações sensoriais, o que começa a dar dimensão à cena em sua mente. Em seguida, ele é instruído a começar a sentir o que está à direita, à esquerda, acima e abaixo. O ato de sentir preenche a cena com estruturas tridimensionais, formas e espaço. Por fim, quando a cena ganha vida na mente, no espaço e no tempo futuro daquela cena, o aluno começa a habitar o corpo, não o que já está sentado na cadeira meditando, mas o corpo físico no futuro. O aluno é instruído a sentir os braços, as pernas, o tronco, os músculos e assim por diante, até conseguir sentir o corpo todo naquela cena. Então, ele está pronto para se mover pela cena e sentir a realidade. Minha teoria é que quando se ativa simultaneamente uma quantidade suficiente de redes neurais designadas aos objetos, coisas e pessoas em um espaço de tempo específico, a possibilidade de se ter uma experiência completa, holográfica, tipo IMAX, aumenta. Isso porque quando o aluno se torna presente e se projeta em uma cena completamente dimensional,
uma grande parte do cérebro é acionada, inclusive a arquitetura neural alocada para os aspectos sensoriais, sentimento e motor, movimento, do corpo, bem como propriocepção, consciência da oposição do corpo, de onde ele está no espaço. Quando dá por si, o aluno tem uma experiência sensorial real de seu futuro com os olhos fechados no momento presente. Dê uma olhada na tela. É a leitura do cérebro de uma aluna experimentando em meditação uma cena aparentemente real de um mind movie. Ela tem uma boa quantidade de energia no cérebro enquanto dimensiona a cena. Ela descreveu aquele momento como uma experiência virtual sensorial plena. Sua experiência subjetiva foi quantificada objetivamente na leitura. Muitos de nossos alunos relataram que as experiências durante a meditação foram mais reais do que qualquer experiência externa passada. Seus sentidos foram ampliados sem estímulos externos. Tudo o que eles fizeram foi ficar sentados na cadeira de olhos fechados. Muitos contaram que, na experiência lúcida, sentiram certas fragrâncias como colônias, o aroma de flores específicos como jasmim, gardênia, ou o cheiro conhecido de couro do carro novo em que estavam sentados. Também ouvi alunos relatarem memórias específicas, como as asperezas do rosto não barbeado, o vento soprando os cabelos, ou a sensação de que o corpo se enchia de uma poderosa energia. Alunos também deram depoimentos sobre sons específicos que conseguiram ouvir com clareza, como os sinos ao longe em alguma igreja europeia, ao local onde passavam férias, ou o latido do cachorro na nova casa. Vários alunos também disseram que as cores que viram eram incrivelmente nítidas e vívidas, ou que sentiram sabores intensos de coco, chocolate ou canela. A combinação de todos os sentidos criou literalmente uma nova experiência para eles. São os 5 sentidos que nos conectam à realidade externa. De maneira típica, quando temos uma nova experiência, tudo o que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e sentimos é enviado ao cérebro pelas 5 vias sensoriais. Quando toda essa informação chega ao cérebro, grupos de neurônio começam a se organizar em redes. No momento em que os neurônios se organizam, o cérebro límbico produz uma substância química chamada emoção. Como a experiência enriquece o cérebro e cria uma emoção que sinaliza novos genes no corpo, no rico momento sensorial da experiência interna, o aluno, sem usar seus sentidos externos, altera cérebro e corpo para parecer que o futuro já aconteceu. Não é isso que faz a experiência? Adoro ouvir uma pessoa que acabou de sair de uma dessas experiências me dizer: "Você não entende, eu estive lá. Eu sei que vai acontecer porque já aconteceu, eu já vivi a experiência." Isso é porque a experiência já aconteceu. Quando experimentamos plenamente uma realidade nesse campo de consciência e energia sem um corpo, a energia da nova experiência serve de gabarito para a realidade física. Quanto mais energia você investe em seu futuro e quanto mais continua experimentando e acolhendo esse futuro antes de ele acontecer, mais você deixa uma marca energética nessa realidade futura. E seu corpo segue a mente para esse futuro desconhecido, porque é lá que está sua energia. À medida que continua colocando sua atenção e energia no futuro, mais profundamente se apaixona por ele. Como o amor une todas as coisas, você se liga a esse futuro e ele é atraído para você. Para mais informações sobre Mind Movie e Caleidoscópio, acesse meu website drjoydispenza.com/mindmovies ou drjoydispenza.com/caleidoscópio com K. Meditação do caleidoscópio e Mind Movie. Em nossas oficinas avançadas, instruímos os alunos a criar um Mind Movie antes de chegar ao evento para poderem integrar seus filmes com o vídeo do caleidoscópio durante a meditação. Começamos com o centramento do coração, que você já aprendeu no capítulo 7, mantendo as emoções elevadas por vários minutos e irradiando a energia além do corpo para o espaço. Depois, os guiamos na meditação a seguir. Projete-se no momento presente e, quando alcançar o estado de abertura, abra os olhos, projete-se no momento presente e, quando alcançar o estado de abertura, abra os olhos e fite o caleidoscópio. Quando estiver em transe, alterne para o seu Mind Move. Permaneça uns 8 minutos com o caleidoscópio. Depois, 8 minutos vendo seu Mind Move. Depois, repita o ciclo. Quando estiver assistido ao Mind Move o suficiente para conseguir prever a cena seguinte,
você o terá mapeado neurologicamente. Com o tempo, você vai associar partes diferentes da canção que escolheu às diferentes imagens do seu Mind Movie. Por fim, permaneça 7 minutos olhando o caleidoscópio enquanto apenas ouve a música do seu Mind Movie. Enquanto olha para o caleidoscópio em transe e ouve sua canção, o cérebro, por associação, lembra automaticamente de diferentes imagens do Mind Movie. Isso faz você lembrar ainda mais do seu futuro biologicamente, acionando e programando redes neurais de maneira automática e repetida. Seu cérebro é programado para parecer que o novo futuro já aconteceu, enquanto as emoções sinalizam novos genes para alterar biologicamente seu corpo em preparação para o novo futuro. Assista ao caleidoscópio e ao Mind Movie ao mesmo tempo, todos os dias, por um mês, ou pelo menos tente assistir ao Mind Movie 2 vezes por dia, assim que acordar e imediatamente antes de dormir. Você pode até manter um diário para registrar todas as maravilhosas aventuras inesperadas e acontecimentos aleatórios que, ao olhar em retrospecto, verá como pontos em um mapa que o levou a manifestar aquele futuro. Pense na possibilidade de criar vários Mind Movie, um para saúde e bem-estar, por exemplo, e outro para romance, relacionamento e riqueza. Fim do capítulo 8.